Aí, já viu aquele desenho que já se transformou em filme, ou filme que já se transformou em desenho, e que os personagens já se transformaram em brinquedos, e que a molecada se amarra em falar, em brincar, em ter, enfim, Transformers. E faz maior sucesso entre a meninada aí, mesmo entre o público adulto. E se de repente você já viu, sabe do que eu estou falando. De repente um carro se transforma num robô que volta a ser um carro, um processo de transformação extraordinário. Estes são os Transformers. E sabe de uma coisa? Utilizando esse exemplo tão simples aí que faz o maior sucesso entre a meninada, é o seguinte: nós precisamos desse processo de transformação dia após dia. E o Paulo é exatamente o indivíduo que funciona como um exemplo de um crente que pode ser um Transformers, que pode ser um indivíduo que pode se transformar de um estado simples para um estado colossal mediante a intervenção de Deus. E aí, vamos ser um Transformers de Jesus? Agora presta atenção, ele dá algumas recomendações do processo de transformação que nós temos que sofrer, semelhante ao que ele sofreu. Por isso ele disse que deveriam ser como ele era. Número 1. Deveriam os indivíduos, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 7 e 9, não ficar sendo um peso para as pessoas. Isso aí, deixa de ser um peso para as pessoas. Tem a possibilidade de se autossustentar, arregaça as mangas, vai trabalhar, fica sempre sendo uma despesa para os outros e confortável com essa situação, não desejando sair dela. O apóstolo Paulo diz: me imita, se sustenta. Ele era um trabalhador, construtor de tendas, etc. e se mantinha para não ser pesado a ninguém. Temos que ser bênção para as pessoas e não peso para os outros. E Paulo diz: me imitem. Outra coisa, o Paulo tinha uma concepção muito legal que foi revelada em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Exortou ao povo de Deus a amá-los, amar uns aos outros cada vez mais, colocando os outros em primeiro lugar. E a terceira coisa que mostra essa transformação extraordinária de Paulo, como esse Transformers fantástico na mão de Deus, é que ele era um indivíduo que tinha uma experiência com Cristo, não pautado na lei. Pautado na lei ele já tinha quando era fariseu, mas ele teve uma experiência pautada na graça, um encontro pessoal com Jesus. E aí, vamos imitar Paulo? Vamos também ser um Transformers para a graça de Deus? Que Deus transforme a nossa vida, que desse estágio simples possamos ser algo extraordinário nas mãos dele. Pai querido, toma-nos em tuas mãos e transforma-nos no que tu quiser. E obviamente que seremos então consoantes à tua vontade em nome de Jesus.